Olá pessoal, vamos continuar com o nosso estudo de Ministério Público, tá certo? Estamos falando primeiramente da Constituição, ok? Vimos no vídeo anterior o artigo 127 da Constituição, que falou sobre o conceito e a definição. Também falamos sobre um pouco da evolução histórica mundial e também no Brasil, no que se refere ao Ministério Público, tá certo? Agora vamos conhecer o artigo 128 da Constituição, que vai tratar do Ministério Público brasileiro, né? O artigo 128 vai trazer quem é o Ministério Público brasileiro. Vamos lá em tela conhecer isso. Temos aqui Ministério Público Brasileiro. Ó, nós temos aqui o Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro ele vai se dividir em dois grandes MPs. É o chamado Ministério Público da União, também conhecido como MPU, e também o Ministério Público dos Estados, conhecido como MP dos Estados. Então, repare, aqui nós teremos duas instituições pertencentes a um só ser, a um só Ministério Público. Nós temos o Ministério Público Brasileiro e também, abaixo do Ministério Público Brasileiro, nós teremos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, tá certo? Os dois são organizados e mantidos, repare, organizados e mantidos por uma lei complementar específica, tá certo? Então, quem vai organizar o MPU vai ser uma lei complementar, lei complementar. Quem vai organizar os estados? Cada estado vai editar uma lei complementar estadual, tá certo? A lei complementar que organiza o MPU é a Lei Complementar 75, que iremos estudar. E a lei complementar que organiza os estados, cada estado, repetindo, cada estado da federação vai editar uma lei complementar estadual que organizará o MP dos estados. Tá certo? Estão organizados e mantidos por lei complementar específica. Perfeito? Então temos aqui o Ministério Público Brasileiro, dividido entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Ambos são organizados e mantidos por lei complementar específica. Repare aqui o seguinte, uma informação com relação aos estados. Vai existir uma lei federal, e essa lei federal é chamada de Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados. Lei Orgânica do MP dos Estados. Esta lei é a Lei 8.625, tá? Lei 8.625. Repare o seguinte, cada estado vai editar uma lei complementar estadual, de âmbito daquele estado, e essa lei complementar estadual tem que observar as diretrizes, as regras impostas pela Lei Orgânica dos Estados. Então, a Lei Orgânica 8.625, ela vai dizer as diretrizes, tá certo? As diretrizes, as regras. E a Lei Complementar dos Estados vai regulamentar, né? Regulamentar essas regras, É só para você entender que no âmbito dos estados nós temos a lei orgânica, que é a lei 8.625, que é uma lei federal, tá certo? Mas também vai existir uma lei complementar do estado, que essa lei complementar vai regulamentar o âmbito de atuação do MP do estado. Então, cada estado da federação, repare, cada estado, por exemplo, vamos pegar aqui do Rio Grande do Sul. O MP do Rio Grande do Sul, ele vai ter uma lei complementar estadual, obviamente vai ser do Rio Grande do Sul, tá certo? Mas também vai ter que observar a lei orgânica aqui, ó, a Lei 8.625. A Lei Orgânica 8.625, ela dá as diretrizes, né, para que cada estado faça uma lei complementar, tá certo? Então, o MP do estado ele vai ficar subordinado da seguinte forma: o MP do estado
vai ficar subordinada à lei orgânica, que é a Lei 8.625, que é uma lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, e também vai ficar regulado por uma lei complementar estadual. Tá certo? Então, a legislação do MP do Estado é dessa forma. Por meio de uma lei orgânica, que é a Lei 8.625, que é uma lei federal, e também uma lei complementar estadual, tá certo? Aí eu dei o exemplo aqui, por exemplo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, a organização do MP é feita pela lei orgânica, que é a Lei 8.625, mais uma lei complementar do Estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Muito bem. E o MPU? O MPU, ele só precisa da Lei Complementar 75/93, que é a própria lei orgânica do MPU, tá certo? Dessa forma aí. Muito bem. Vamos passar algumas diferenças, né? Você viu aqui que tem o Ministério Público da União, o MPU, e também vai existir o Ministério Público dos Estados. Então, são dois MPs, em regra, atuando aí em uma determinada região. MPU, MP dos Estados, ok? Então, vamos conhecer a diferença que tem entre Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, tá certo? Vamos lá em tela conhecer essa diferença. Então, o Ministério Público Brasileiro, nós temos aqui o Ministério Público da União, MPU, tá certo? Se é Ministério Público da União, vai ser organizado e mantido pela União. Então, compete à União manter e organizar o Ministério Público da União. Os servidores do Ministério Público da União são servidores federais, tá certo? Conforme o artigo 48 da Constituição Federal. Por isso que o Ministério Público da União, ele tem atuação em todo o território nacional, tá certo? Ele tem atuação em todo o território nacional, Território nacional, tá certo? Tem atuação em todo o território nacional, porque nós temos aqui um Ministério Público da União. Ele é organizado e mantido por uma lei complementar. E a lei complementar é essa aqui, Lei Complementar 75/93, que vamos aprender, tá certo? Conforme o artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, né? O Ministério Público da União tem por chefe, olha só, tem um chefe chamado de Procurador-Geral da República, também conhecido como PGR, tá certo? Então, o Procurador-Geral da República, ele é chefe do Ministério Público da União, tá certo? Vamos falar mais à frente, né, sobre o PGR, mas só para fazer a diferença com os estados, eu vou trazer a seguinte informação. Ó, o PGR, ele é nomeado pelo Presidente da República, tá certo? Ele é nomeado pelo Presidente da República. Teremos uma aula dedicada a conhecer o Procurador-Geral da República, a forma de nomeação, se passa pelo Senado, as suas competências de âmbito da União, de âmbito do Ministério Federal. Vamos falar sobre o PGR. Aqui você precisa saber apenas o seguinte, que o Procurador-Geral da República ele é nomeado pelo Presidente da República, ou chefe do Poder Executivo Federal, tá certo? Então temos aqui o MPU. A competência do Ministério Público da União vai atuar perante a Justiça Federal, perante a Justiça do Trabalho, perante a Justiça Militar e perante a Justiça Eleitoral. Tá certo? Perante a Justiça Federal, do Trabalho, Militar e Eleitoral. Sempre naquela regra, né? Sempre naquela regra de defender o regime democrático, vou colocar aqui de novo para você não esquecer, tá certo? Regime democrático, que é competência do MP. Ainda a ordem jurídica, tá certo? A ordem jurídica. Ainda os interesses sociais e os individuais indisponíveis. Então, repare, nós vimos lá na aula anterior que compete ao Ministério Público realizar a defesa do regime democrático, da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis. Repare, se vai defender o regime democrático
E esse regime democrático é a competência da Justiça Federal julgar. Então, quem é que vai entrar com a ação? Vai ser o MP dos Estados ou vai ser o MPU? Vai ser o MPU, Ministério Público da União. Porque o Ministério Público da União tem competência de âmbito da Justiça Federal. Tá certo? Se vai defender a ordem jurídica, e se essa ordem jurídica vai ser também no seio da Justiça Federal, quem é que vai entrar com a ação? Vai ser o MPU ou o MP dos Estados? Vai ser o MPU. Se vai defender os interesses sociais, como, por exemplo, tentar anular uma convenção coletiva do trabalho, o interesse social, vai tramitar na Justiça do Trabalho. Quem é que vai defender? É o Ministério Público da União ou dos Estados? Vai ser o Ministério Público da União, o MPU, perante a Justiça Trabalhista. Se vai defender o interesse individual indisponível perante a Justiça Militar, quem é que vai defender? O MPU ou o MP dos Estados? Vai ser o MPU, perante a Justiça Militar. Tá certo? Se vai defender regime democrático, ordem jurídica, interesse social, o individual indisponível perante a Justiça Eleitoral, quem é que vai defender? O MPU ou o MP dos Estados? Vai ser o MPU. Perante a Justiça Eleitoral, vai atuar o Ministério Público da União. Tá certo, pessoal? Então aqui você pode observar a competência do MPU, né? É claro que nós estamos falando da competência em lato sensu, né? Vai defender regime democrático, ordem jurídica, interesses sociais indisponíveis ou individuais indisponíveis perante a Justiça Federal, Trabalhista, Militar ou Eleitoral, a competência é do MPU, tá certo? Ministério Público da União, perfeito? Muito bem, então, diante disso, vamos conhecer os estados, né? Ministério Público Estadual. Primeiro ponto, se é Ministério Público Estadual, se é Ministério Público do Estado, só pode ser organizado e mantido pelo Estado. Então, cada estado da federação vai ter um Ministério Público. No Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, sucessivamente, Goiás, cada estado da federação vai ter um MP estadual. Cada um vai ter o seu Ministério Público. Cada um vai ter. Quem é que vai organizar esse MP do estado? É o próprio estado a qual ele está vinculado, tá certo? Então, Goiás organiza o seu MP de Goiás, São Paulo organiza o seu MP de São Paulo, Rio Grande do Sul organiza o seu MP do Rio Grande e o Rio de Janeiro organiza o seu MP do Rio de Janeiro, tá certo? Então, o Ministério Público Estadual ele é organizado e mantido pelo Estado. Consequência, os servidores do Ministério Público do Estado são servidores estaduais, tá certo? Outra diferença que nós temos aqui com relação ao MPU. Lei complementar estadual, tá certo? Vai organizar esse MP, tá certo? Então, aqui vai ter uma lei complementar, aqui vai ter outra lei complementar, aqui vai ter outra lei complementar, aqui vai ter outra. Então, pessoal, por isso que vai existir uma lei orgânica nacional. Uma lei orgânica nacional. Para quê? Para que não haja tanta diferença entre essa lei, essa aqui, essa aqui, essa aqui, para que haja uma sintonia, uma essência nessas leis complementares dos estados, vai existir uma lei orgânica nacional, que é aquela lei 8.625 que nós vimos aqui. Que é a lei orgânica, que é uma lei federal, lei federal. Então, para existir uma sintonia entre os estados, entre as leis dos estados, vai existir uma lei orgânica, chamada Lei 8.625, que vai dar as diretrizes para cada estado editar a sua lei complementar. Perfeito? Muito bem. O Ministério Público Estadual também tem chefe, tá certo? Também tem chefe. O chefe do Ministério Público do Estado é conhecido como Procurador-Geral de Justiça, também conhecido como PGJ, tá certo? Procurador-Geral de Justiça. Então, cada estado vai ter o MP e cada MP vai ter o seu PGJ. Nós teremos aqui o PGJ em cada estado, Procurador-Geral de Justiça. Então, cada estado vai ter um Procurador-Geral de Justiça.
Tem hierarquia? Não. Não há hierarquia entre os procuradores gerais de justiça. Tá certo? Muito bem. Quem faz a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, chefe do Ministério Público do Estado, é o governador, ou também chamado de chefe do Poder Executivo do Estado, tá certo? Chefe do Poder Executivo do Estado, ele é a figura do governador, tá certo? Então, quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça do MP do Rio de Janeiro vai ser o governador do Rio de Janeiro. Quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul vai ser o governador do Rio Grande do Sul e assim sucessivamente para os outros MPs dos estados, tá certo? O âmbito de atuação do MP do estado, é residual ao MPU. Como assim, professor? Voltando aqui no MPU, você viu que o âmbito de atuação do MPU é perante a Justiça Federal, perante a Justiça Trabalhista, perante a Justiça Militar, perante a Justiça Eleitoral, no que se refere a essas competências aqui. Regime democrático, ordem jurídica, interesses sociais e individuais indisponíveis. O que não for de competência da União, do MPU, vai ser de competência dos estados. Como assim? Olha só. Repetindo, teremos aqui ordem jurídica. Também teremos aqui regime democrático, interesses sociais e os chamados individuais indisponíveis. Repare, essa função aqui, quem é que vai realizar a defesa dessas funções aqui? Vai ser o Ministério Público. Se essa defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais ou individuais indisponíveis não for de competência federal, não for da Justiça Trabalhista, não for da Justiça Militar, não for da Justiça Eleitoral, só pode ser do Ministério Público dos Estados. Tá certo? Então, aqui, o MP do Estado tem competência residual. Residual por quê? Porque o que não for de competência do MPU, mas é do Ministério Público, quem é que vai fazer essa função? Vai ser o Ministério Público dos Estados. Professor, quero exemplo. Preciso de exemplo. Eu vivo com exemplo. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Bem prático e cotidiano. Suponha aqui, no Rio Grande do Sul, aconteceu um atentado contra a vida. Repetindo, no Rio Grande do Sul, aconteceu um atentado contra a vida. Repare, vida é o interesse individual indisponível. Te pergunto, quem é que vai fazer a defesa? Vai ser o Ministério Público. Se esse homicídio que ocorreu no Rio Grande do Sul não é competência da Justiça Federal, foi um homicídio comum, esse homicídio vai tramitar lá no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, porque o júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Eu te pergunto, qual o Ministério Público que vai entrar com ação penal pública perante o Tribunal do Júri? Vai ser o MPU ou vai ser o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul? Vai ser o MP do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Tribunal do Júri aqui, preste atenção, o Tribunal do Júri, ele não é da Justiça Federal, não é da Justiça Trabalhista, não é da Justiça Militar e não é da Justiça Eleitoral. O Tribunal do Júri, ele é da Justiça Estadual. Ele pertence à Justiça Estadual. Ele está subordinado, por exemplo, ao TJ aí, no nosso exemplo, do Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, quem é que vai entrar com a ação penal vai ser o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Tá certo, pessoal? Isso aqui é só para você saber o seguinte, que não vai ter, em regra, conflito de atribuição entre MPU e MP dos estados. Porque as competências são distintas, né? Enquanto o MPU ele vai atuar perante a Justiça Federal do Trabalho, Militar, Eleitoral, restrita a essas competências, o MP dos estados vai atuar em toda e outra qualquer competência que não seja do MPU.
tá certo? Mas que seja uma função do Ministério Público. Entenderam, pessoal? Então, temos aqui nessas diferenças entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, tá certo? Essa diferença é importante para você entender o artigo 127, o artigo 128, o 129 da Constituição Federal, tá certo? Então, se você vai fazer concurso para o Ministério Público da União, então você vai saber tudo sobre o Ministério Público da União, ou seja, a Lei Complementar 75. Aí você não precisa mais saber de todas as leis complementares dos estados. Se você estiver fazendo concurso para o Ministério Público do Estado, normalmente o Estado cobra a Lei Complementar 75, então você tem que saber o MPU. Normalmente ele cobra a Lei Orgânica, a Lei 8.625, então você tem que saber essa lei. E também ele cobra a Lei Complementar, que vai organizar o MP do Estado. Né? Então, se você está fazendo para o MP de Estado, você tem que saber essas três leis, para entender a concepção do Ministério Público do Estado. Se você está fazendo o MPU ele só cobra a Lei Complementar 75. Aí, dos estados, você não precisa saber nada no que se refere às funções, tá certo? Ok, pessoal? Então, temos aqui as diferenças entre MPU e MP dos estados. Uma informação importante, cai muito em prova o seguinte: o Procurador-Geral da República, o PGR, é chefe do Ministério Público Brasileiro. Certo ou errado isso? Erradíssimo, erradíssimo. O PGR, ele é chefe do MPU. Chefe do MP dos estados, cada estado vai ter o seu chefe. Cada estado vai ter o seu Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? Então, cada estado tem um Procurador-Geral de Justiça. Perfeito, pessoal? Então, essa informação é importante. Outra informação. O MPU está acima do MP dos estados. Está errado isso também. Não há uma subordinação entre o MP dos estados e entre o MPU. E sim uma equiparação. Tá certo? Os dois estão em pé de igualdade. O que há diferente são as suas atribuições e competências. MPU é âmbito da Justiça Federal, Militar, Eleitoral e Trabalhista. E o MP dos estados é tudo residual. Ou seja, o que não for do MPU vai ser do MP dos estados, tá certo? Então, não há subordinação entre MPU e MP dos estados. Não há subordinação entre o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral de Justiça, também estão em pé de igualdade. Tá certo? Vamos lá em tela, conhecendo MP brasileiro. E outro Ministério Público que pertence à Constituição é o seguinte, ó. Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Olha aqui, o artigo 128 da Constituição diz o seguinte: o Ministério Público Brasileiro compreende MPU e MP dos estados. E o MPU, ele se divide entre Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Iremos explicar todos esses ramos detalhadamente. E tem o MP dos estados e aqui tem o MPU. Na Constituição vai existir um outro Ministério Público chamado Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Como acontece isso? Por exemplo, vamos pegar aqui o TCU. Lá no TCU vai existir um órgão chamado e vinculado ao TCU, chamado Ministério Público, junto, ao Tribunal de Contas da União. No Tribunal de Contas dos Estados, também vai existir um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Estados. O que você precisa saber é o seguinte: esse Ministério Público aqui, ó, junto aos Tribunais de Contas, é um órgão vinculado ao Tribunal de Contas.
é um órgão subordinado ao Tribunal de Contas. É um órgão pertencente ao Tribunal de Contas. Os servidores aqui são servidores do Tribunal de Contas. Ele não tem vinculação com o Ministério Público Brasileiro. Não tem vinculação. Tá certo? Não tem vinculação. Então, o Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas, você escreva aí, ó, não existe vinculação. Não existe vinculação com o Ministério Público Brasileiro, com o Ministério Público Brasileiro, do artigo 128 da Constituição. 128 da Constituição Federal. Só voltando. Não existe vinculação com o MP brasileiro. Tá certo? Então, repare. Vai cair na sua prova o seguinte. Preste atenção. O Ministério Público Brasileiro compreende o Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados e o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Certo ou errado essa informação? Erradíssimo. Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, ele é um órgão subordinado e vinculado ao próprio Tribunal de Contas aqui. Não tem vinculação. As atribuições são distintas, são completamente distintas. Tá certo? Aí uma outra observação é o seguinte, ó, que a Constituição diz o seguinte: as garantias do MP, dos membros do MP brasileiro, se estendem ao MP junto ao Tribunal de Contas. O que significa? Significa o seguinte: as garantias, repare, apenas as garantias dos membros do Ministério Público Brasileiro também vão acontecer lá no MP dos Tribunais de Contas, tá certo? No que se refere às garantias, ok? Então temos aqui, pessoal, essa informação importante. Não confunda Ministério Público junto aos Tribunais de Contas com relação ao Ministério Público Brasileiro. O que nós falamos que o Ministério Público Brasileiro é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incube a defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais individuais indisponíveis, não se aplica a esse MP aqui, tá certo? Não se aplica. O que se aplica a esse MP, que é igual ao Ministério Público Brasileiro aqui, é apenas as garantias, tá certo? Direcionadas aos membros. Ok? Então, importante essa observação aí, tá certo? Muito bem, pessoal. Finalizamos mais um vídeo, né, destinado a conhecer o Ministério Público Brasileiro. Vimos aqui que o Ministério Público Brasileiro compreende entre MPU e MP dos Estados. Vimos que existe diferença entre MPU e MP dos Estados. MPU tem por chefe PGR e aqui tem por chefe o PGJ. Aqui é âmbito da Justiça Federal, trabalho militar e eleitoral, e aqui é competência residual. Aqui o governador que vai nomear o chefe, e aqui, aliás, aqui é o presidente que vai nomear o chefe, e aqui é o governador que vai nomear o chefe, tá certo? Lembrando sempre que o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas não pertence ao Ministério Público Brasileiro, tá certo? Porque o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas é um órgão subordinado ao Tribunal de Contas, com competência lá do Tribunal de Contas, do regimento interno, da lei orgânica do Tribunal de Contas. Não tem vinculação com o que nós estamos falando aqui, não tem relação alguma. Apenas no que se refere às garantias, tá certo? Então, finalizamos mais um vídeo, até mais breve.